Queridos, nós precisamos romper com uma casca que vem revestida de uma santidade que não é, e que vai nos consumindo dia após dia, e nos impede de sentir a presença de Deus, e nos impede de viver algo novo com Ele, e nos impede, irmãos, de experimentar aquilo que Ele sonhou para cada um de nós. Nós vamos construindo isso na nossa vida, e aí tudo na nossa vida acaba se tornando só um ritual. Vir um culto agora é um ritual. As orações se tornam rituais. E sabe qual que é o problema disso? É que quanto mais essas coisas vão se tornando ritual na sua vida, menos do Senhor você conhece e menos dele você vive. Porque eu não oro, sabe, por inúmeros motivos. Eu oro porque o Espírito Santo me convence a orar. Eu oro porque Ele me leva a orar. Sabe, quando eu venho num culto, eu venho por causa dele, irmãos. É porque eu quero sentir Ele. É porque eu quero estar do lado dele, junto com vocês. E quando essas coisas começam a tomar sentido na nossa vida, nós começamos a ver o reino dos céus como ele realmente é. E nós vamos ler um texto hoje que vocês vão ver que as pessoas não perceberam isso. Elas estavam diante dele e não viram isso, e por isso não deixaram de experimentar a presença do Salvador. Antes de fazer a leitura, eu quero, em nome da igreja, cumprimentar o nosso amigo, irmão missionário Nilson, da MCM Sertão. Ele está aqui nos visitando e é uma honra recebê-lo em nosso meio. Meu irmão, sinta-se abraçado pela igreja, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero tratar com vocês sobre essa insensibilidade da igreja. A apostasia nada mais é do que a insensibilidade das pessoas em relação ao reino de Deus. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, terrível. Um tempo onde a igreja não se importa com aquilo que ela deveria se importar. Um tempo onde as pessoas, elas só conseguem olhar para elas mesmas. Elas só conseguem olhar para as suas necessidades. E não há nada de errado você se preocupar com as suas necessidades, mas você não pode fechar os olhos para aquilo que de fato é importante. Nós estamos vivendo um tempo onde pessoas têm se levantado como mestres e profetas e estão inundando as redes sociais de um monte de baboseira, irmãos, e estão levando as pessoas a acreditarem nessas coisas, e as pessoas estão seguindo elas. Só que mal sabem essas pessoas que elas estão seguindo pessoas que de fato não mostram quem Cristo é, porque elas retiram da Bíblia aquilo que importa para elas, e o resto elas desprezam. Então não há um evangelho genuíno sendo pregado. E a insensibilidade da igreja tira, irmãos, a nossa capacidade de perceber essas coisas, porque ao fato que nós nos tornamos insensíveis às coisas de Deus e que importam para o reino dele, nós também nos tornamos insensíveis à presença dele, porque é a presença dele que nos leva a importar com essas coisas. E isso é muito sério, porque as pessoas estão tomando direção sem saber para onde tem que ir. E aí o que nós vemos hoje são pessoas perdidas que não sabem o caminho. Se você puder e tiver com sua Bíblia, abra ela por gentileza no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 7. Eu quero ler com vocês alguns poucos versículos aqui. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 7. Nós vamos ler alguns poucos textos aqui. E nós vamos perceber um fato bem interessante que aconteceu com Jesus. Nós vamos ler a partir do verso 37.
Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 7, versículo 37, diz assim, a palavra do Senhor: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não, diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Amém. Só daqui. Antes de continuar com a mensagem, eu esqueci de dar um aviso. Se tiver alguma criança aqui dentro, tá? A pastora Priscila pediu para avisar que está ocorrendo lá na nossa área de próxima à cozinha, um espaço para as crianças, tá? Tem uma equipe lá pronta para receber o seu filho e a sua filha. Se tiver algum aqui, por gentileza, pode encaminhar para lá. Amém. Irmãos, voltando então ao texto. Jesus numa festa, festejando junto com aquelas pessoas, e de repente Jesus lança essa palavra. E nós terminamos o texto dizendo que uns o chamavam de profeta, outros questionavam a descendência dele, e no final havia o que? Dissensão, havia conflito, havia confusão entre essas pessoas. Ou seja, algumas pessoas conseguiram perceber a presença dele, outras não. E o mais interessante é que todo o ritual daquela festa continuava. E aqui uma coisa que nós pegamos desse texto para nós é que não importa, às vezes as pessoas vão estar no mesmo lugar, vão estar até com o mesmo espírito, mas algumas verão e outras não. Algumas conseguirão ver e outras não. E aí você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você vai compartilhar visões que Deus está te dando com pessoas que não conseguem ver aquilo que você está vendo, e o resultado é que muitas vezes essa pessoa, agora não movida pelo Espírito, ela vai começar a questionar aquilo que você está vendo. Isso é um problema, porque quando você mostra para ela um sonho que Deus te deu, e você começa a ver esse sonho, e você compartilha com alguém que não está no mesmo espírito que você, a chance daquela pessoa tentar minar o seu sonho é muito grande, porque afinal de contas ela não compreendeu, ela não conseguiu ver, ela não conseguiu ver Jesus ali. Isso é um problema, porque muitos de nós, e aí eu estou chamando a atenção da igreja, nós vamos nos aconselhar com essas pessoas que não conseguem ver aquilo que Deus já nos mostrou, e aí decisões erradas são tomadas umas após as outras, e o resultado é um resultado melancólico. E aí, por falta da sabedoria, você começa a questionar Deus, o seu amor, a sua presença, o cuidado dele sobre você, sem levar em consideração as consequências da decisão que você toma. Tudo por falta de uma visão, tudo porque não conseguiram ver. E quando nós falamos de visão, irmãos, entenda, eu não estou falando de uma visão fisiológica, uma visão natural, não. Eu estou falando de uma visão espiritual, aquela que qualquer um pode ter, que um cego pode ter, que uma criança pode ter, que um adulto pode ter. É dessa visão, porque essa visão, quando ela está ativa em você, ela vai trazer benefícios, e um desses benefícios é a segurança, porque quem caminha e sabe aonde está caminhando, caminha em local seguro. Agora quem caminha e não sabe aonde está caminhando,
não consegue ver o caminho, não sabe para onde seus passos estão te levando. Essas pessoas não caminham em segurança. E uma das coisas que a visão ela te dá é exatamente, irmãos, essa segurança durante a caminhada. Um dos momentos mais fáceis de nós perdermos ela é quando nós encontramos as adversidades da vida. É quando nós entramos em meio a tempestades. São as tribulações que todos nós passamos. As tribulações, elas conseguem ocultar muitas vezes a nossa visão. E quando nós estamos lá no meio da tempestade, nós não conseguimos ver para onde nós precisamos ir. Tem um fato interessante, e normalmente ele acontece em alto mar. Em dias de tempestade, o marinheiro ele tem que tomar muito cuidado, porque ele pode, com a embarcação, acabar se chocando com um cais. Quando ele está no meio da tempestade, ele não consegue ver nada. Mas há uma estratégia muito interessante, eu guardo ela como um exemplo para mim. Quando eles estão nessa situação, a primeira coisa que eles buscam é um sinal, que é o sinal do farol. Quando eles conseguem ver o farol, e o farol atravessa sim a tempestade, eles sabem para onde eles precisam ir. Uma visão te dá segurança no caminho. Uma visão. Eu me lembro uma vez que eu estava com meu filho ainda pequeno, eu conseguia carregar ele, hoje ele que me carrega, e eu estava no monte com ele, eu subi com ele, eu tinha às vezes a gente subia para passear, e foi engraçado porque começou a chover e a trovejar, e ele com medo dos raios, ele me chamou para ir embora, eu falei, vamos sim, e eu desci com ele no colo, eu subi a pé, mas tinha que descer com ele no colo, coloquei ele nas minhas costas e fui descendo, e os raios começaram a ficar mais intensos, e a chuva também, e ele começou a ficar desesperado, e eu comecei a falar para ele, meu filho, não tenha medo, o papai está aqui com você, eu estou aqui com você, não precisa ter medo, meu filho, eu vou te levar em segurança para casa, eu sei o caminho, eu consigo ver o caminho, eu sei aonde nós devemos ir. Uma visão, irmãos. E muitas vezes nós entramos nas tribulações das nossas vidas e começamos a desesperar com Deus, sabe? E agora o mundo vai cair na minha cabeça e Deus está te dizendo, olha, calma filho, eu sei o caminho, eu vou te levar para lá em segurança. Porque muitas vezes nós não conseguimos ver, irmãos, mas nós não conseguimos porque nós não pedimos. Porque nós não pedimos o Senhor para abrir os nossos olhos espirituais. A visão, ela mostra, irmãos, a glória de Deus. Olha só, é interessante demais, porque quando nós olhamos para a Bíblia, aqui eu vou pegar 2 profetas. Quando essas pessoas, elas viram a glória de Deus, a visão espiritual delas foi aberta. E elas conseguiram ver não só a glória de Deus, mas como elas realmente eram. Interessante que um deles era Jeremias. Ele começa o seu livro descrevendo uma experiência muito bonita. Ele fala que ele viu a glória de Deus. Mas imediatamente ao ver a glória de Deus, ele também se vê. E ele faz um relato disso. Ele vira para Deus e fala, Senhor, mas eu sou só uma criança? O que o Senhor vai fazer com uma criança? E olha só que interessante, não foi Deus que falou para ele que ele era uma criança, ele viu quem ele era. Isaías acontece a mesma coisa. Quando ele vê a glória de Deus, automaticamente ele vê quem ele era. Não, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de pessoas impuras. O que o Senhor quer comigo? É muito interessante porque quando Deus nos chama para ver o reino dele, algumas coisas mudam em nossa vida. Algumas coisas mudam sim. Porque a gente não só consegue ver o reino, mas a gente consegue ver a nós mesmos. E aí aquela máscara da mentira, ela cai. Porque às vezes a gente mente tanto para nós mesmos, né? Que aquela mentira, diz um ditado que você mentir 1000 vezes, essa mentira se torna uma verdade. Eu não creio nisso. Mas o fato é que quando os seus olhos espirituais se abrem,
você começa a ver não só o reino dos céus, mas quem é você, aquilo que você se tornou. E aí quando você se vê, você precisa tomar uma decisão: se você vai ter uma mudança de vida, ou se você vai continuar como você está. E é interessante, irmãos, que quando nós tomamos uma mudança, fazemos essa decisão de mudar, Deus, Ele muitas vezes, Ele nos encarrega de mostrar coisas que são para outras pessoas que não carregam a mesma visão, coisas estranhas, coisas que não vão dar certo, sonhos que nunca vão se tornar realidade, justamente porque elas não conseguem ver. E Deus, Ele começa a ter um tratamento conosco tão interessante. Aqui eu pego alguns exemplos da Bíblia. Uma vez, tem um profeta, o nome dele é Ezequiel. Ezequiel é conhecido como o profeta visionário. Aquele cara viu tanta coisa, irmãos. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver as visões que aquele homem teve, coisas extraordinárias. E Deus abriu a visão desse cara. Mas é interessante que Deus tinha um trato com ele tão próximo e tão íntimo, que Deus começou a pedir para ele coisas estranhas. Olha só, a primeira coisa que Deus pediu para ele foi assim: olha, o dia da morte da sua esposa. E Ezequiel chamava ela de uma querida esposa. Você não vai chorar por ela, Ezequiel. No dia que ela morrer, Ezequiel, você não vai chorar por ela. Como assim? No dia do velório daquela pessoa que eu amo, eu não posso chorar por ela? E Deus tinha falado isso para ele em caráter profético, porque chegaria o dia que Israel perderia essa intimidade com o Senhor, mas não choraria, porque estaria debaixo da Babilônia. Deus pede para Ezequiel outra coisa também, falou com ele: ó, você vai ficar deitado em mais de um ano, só de um lado. E Deus continuou pedindo coisas estranhas. Deus pede para Abraão o seu filho, o seu querido filho. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando Deus pede essas coisas a essas pessoas que são estranhas, Ele pediu o sacrifício de um homem, era estranho, porque a lei já havia sido estabelecida, onde não houvesse, não deveria haver nenhum sacrifício de ser humano. Essas pessoas não questionam o Senhor, elas simplesmente obedecem. Simplesmente obedecem. Oséias se casou com uma mulher toda atrapalhada, só para mostrar para Israel que Israel estava se adulterando no seu relacionamento com o Criador. Mas uma coisa me chama a atenção: essas pessoas, por entenderem o chamado de Deus e por permitirem Ele abrir os seus olhos, elas começaram a ver coisas que as pessoas não viam, e por isso os passos delas levavam elas para lugares mais longes e lugares mais altos. E essa é a vida do cristão. É assim que deve ser. Mas a insensibilidade não nos permite ter esse momento com Ele, porque todos os dias nós decidimos como ver as coisas. Se eu vou ver como Jesus quer que eu veja, ou se eu vou olhar com os meus olhos. Eu me lembro uma vez que Jesus estava caminhando sobre Israel, e uma mulher que tinha uma doença, um fluxo de sangue, ela ouve falar dele, e Jesus nem estava indo atrás dela, ele estava indo resolver outras coisas. Mas aquela mulher ouve: olha, ele está vindo, ele vai passar aqui, e ela vai. E as pessoas tentam parar ela de alguma forma, até porque uma mulher com fluxo não poderia tocar no sacerdote. Isso tornava ele impuro pela lei judaica, sim. Mas aquela mulher ignora o olhar natural daquelas pessoas, porque os olhos delas já tinham visto o Messias ali. Então ela vai. A mesma coisa aconteceu com Bartimeu. Aquelas pessoas dizendo: olha, você não pode chegar até o mestre, você é indigno. Não, você não. Mas ele começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cara viu. Os olhos dele conseguiu ver. Estevão viu. Olha para Estevão.
Um cara que falava do amor de Deus sendo apedrejado aos pés de Paulo, e as pessoas tacando pedra em Estevão. E ele olha para os céus e vê o filho sentado à destra do Pai. Tudo é uma questão de decisão. Essas pessoas que nós lemos, elas estavam cumprindo uma festa chamada festa de Sucô. Talvez você já tenha ouvido falar nessa festa chamada de festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, ela acontece depois de 2 outras festas judaicas, e Jesus estava lá festejando com eles. A festa de Yom Kippur, que é a festa do perdão, e a festa de Rosh Hashanah, que é a festa do ano novo. Jesus estava lá com eles para cultuar, para celebrar a festa da colheita, o tempo da alegria, porque afinal de contas ela era uma festa agrícola. Eles estavam celebrando pela colheita, pelas chuvas que Deus tinha mandado, pela colheita daquele ano, e também estavam celebrando para que as chuvas do ano seguinte viessem e eles tivessem uma colheita menor. E eles estavam lá festejando, e o começo desse texto diz que Jesus, a princípio, não foi. Sobe primeiro os discípulos, depois Jesus vai. E Jesus vai até o templo e começa a ensinar essas pessoas. E começa a falar a respeito do reino dos céus. E algumas ouvem e ficam maravilhadas, e outras ficam endemoniadas. E começam a dizer que Jesus tinha demônio. Mas Jesus estava lá ensinando essas pessoas. E o ritual da festa acontecendo. A palavra tabernáculo significa cabana, abrigo. Os judeus, eles celebram essas festas todos os anos. Inclusive ela aconteceu algumas semanas atrás, no mês passado. Eles constroem cabanas, e por 7 dias eles dormem lá dentro, eles comem lá dentro, eles vivem lá dentro. E essas cabanas são cabanas frágeis, para lembrar do tempo que eles ficaram peregrinando pelo deserto, e que a mão do Senhor guardava eles, e que o Senhor era o real protetor deles. E acontecia na época de Jesus um fato interessante. Os sacerdotes, junto com os levitas, eles seguiam em marcha. Eles saíam do templo, os levitas iam com os músicos, cantando e salmodiando, e os sacerdotes levavam as suas vasilhas de prata, e iam até o tanque de Siloé. Lá eles pegavam água para jogar sobre o altar. Eles salmodiavam o Salmo 118, versículo 25 e 26, eles iam cantando assim: salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Eles iam cantando essas músicas, músicas messiânicas, esperando o Messias. Eles iam cantando, esperando o Cristo, mas o Cristo estava lá, e eles não viam, eles não sentiam, eles não queimavam, eles não conseguiam olhar para Ele e ver que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Às vezes é assim. Nós nos reunimos também para celebrar, e muitas pessoas ali estão sendo cheios da presença do Senhor, e Ele vem, o Espírito Santo vem, mas tem outras que não conseguem ver, estão presas naquela casca de santidade que não conseguem se libertar, e deixam de experimentar a presença do Cristo. Mas eles estavam preocupados em ir lá pegar água e jogar no altar. Era isso que eles tinham que fazer, e era isso que eles fariam. Tem um texto de Zacarias, uma profecia que vai se cumprir quando Jesus voltar. Olha só o que ela diz, Zacarias 14, verso 16: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa
dos tabernáculos. Olha só que interessante, irmãos. No dia que Ele voltar, nós estaremos lá para celebrar com Ele. Naquele dia os nossos olhos estarão abertos, nós vamos vê-lo, nós vamos sentir a presença dEle. Mas nós podemos, irmãos, fazer de cada minuto da nossa vida uma experiência com o Senhor. E é sobre isso que o Senhor está ministrando ao nosso coração nessa noite, para que nós não nos tornemos insensíveis a Ele. Porque senão, irmãos, nós seremos pessoas religiosas, somente isso. Nós não teremos nada para dar, nós não teremos vida para colocar nas pessoas, nós não formaremos discípulos, se o fogo não queimar dentro de nós, se a chama não arder. Mas para ela arder eu preciso ver Ele, eu preciso ver Ele, eu preciso olhar para Cristo e saber que Ele está aqui, e não só vê-lo, como desejá-lo, e ter fome e sede da presença dEle. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus vendo essa cena. O texto que nós lemos diz que no último dia da festa, irmãos, no dia mais importante da festa, nesse último dia, talvez você não saiba, era o dia em que se oferecia o maior número de sacrifícios no altar. Era um dia especial, era um dia especial para os judeus. E eles lá cantando: bendito que vem em nome do Senhor, e jogando água sobre o altar, celebrando a colheita, pedindo ao Senhor que chuva viesse no ano seguinte. As pessoas desesperadas pelo ritual: Senhor, não pode faltar água, não pode faltar chuva. Eu fico imaginando Jesus lá olhando para aquilo: ei, vocês estão falando de mim, vocês estão celebrando a mim. Eu sou aquele de quem Moisés falou, o eterno, o primeiro, o Filho de Deus, sou eu. Vocês estão falando de mim, mas ele estava lá próximo a algum lugar do templo, e as pessoas não conseguiam vê-lo, mas cantavam: bendito, bendito o que vem em nome do Senhor. E o Senhor lá do lado deles. E eu acho que num ato de misericórdia, Jesus dá um grito: ei, aquele que tem sede, venha até mim, e se você crer, fluirão do seu ventre rios de águas vivas. Se você crer, fluirão rios de águas vivas. O sacerdote jogando água e ele dizendo: vem a mim. O tanque de Siloé, uma hora ele seca, eu não. A fonte é inesgotável. E é interessante que Jesus está falando de algo que nós bebemos, né? E ele não fala assim: olha, vai fluir do seu estômago. Não, ele diz: vai fluir do seu ventre. E as pessoas não entenderam isso, porque ele estava falando para homens. Para homens, mulheres também. Mas pensa um homem ouvir isso: como assim? Do meu ventre eu não tenho nem ventre. Isaías 44 verso 3: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele está dizendo: olha, se você quiser, eu vou encher você de uma água que não morre, e eu vou encher o seu ventre. E essa palavra ventre é ventre mesmo. Ela nos remete a uma coisa, irmãos, chamada poder geracional. Sabe o que Jesus estava falando? Eu vou gerar em vocês algo inesgotável. Se você quiser, eu vou gerar em você um poço que não vai secar. Se você quiser, eu vou derramar o Espírito sobre você, e você será cheio para sempre. Não é aquele copo que enche e esvazia, não.
aquele copo que está sempre cheio da presença dEle. Mas você precisa ver. Você entende que você precisa ter fome e sede dEle, porque senão você vai se tornar alguém insensível. Você não vai desejar isso. Ele vai continuar falando no meio de onde você está. Quem tem sede vem. E você vai estar lá como sacerdote, pegando água no tanque de Siloé para jogar no altar, só pelo simples fato de não sentir a presença dEle. João escreve no Evangelho, ele disse assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Habitou, a palavra habitou vem da mesma raiz de tabernáculo. Sabe o que João estava dizendo? Olha, o verbo tabernaculou entre nós. Ele se fez morada entre nós, e Ele escolheu-nos para ser a sua morada. Imagina Jesus falando isso na igreja hoje, as pessoas não entendendo. Olha, eu escolhi você para fazer morada. Mas as pessoas não conseguem ver isso. Quantas vezes Jesus entra num culto como esse e fala assim: eu escolhi você para habitar dentro de você, eu vou derramar no seu ventre rios de água viva. E as pessoas entrando e saindo da mesma forma. Mas Ele continua lá no templo, olhando, admirado com as pessoas se prendendo aos rituais e esquecendo da presença dEle. O Senhor está te chamando a atenção hoje. Ele está te chamando a atenção. Vir num culto e não buscar a presença dEle é perder tempo. Estar num lugar como esse e não buscar a presença do Criador e não sentir a presença dEle é perder tempo. Ser templo do mundo e não ser templo do Espírito Santo é perder tempo. Se importar com as coisas do mundo e não se importar com as coisas do reino é perder tempo. Deixar de ouvir a palavra dEle para ouvir pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo é perder tempo. É viver um evangelho que não é esse da palavra. E Ele está disponível só para aqueles que têm sede, só para aqueles que querem. Eu posso orar por você? Feche seus olhos onde você estiver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se essa palavra entrou no seu coração, se essa palavra ministrada entrou no seu coração, eu acredito que alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar, porque Ele veio para habitar em nós. Ele veio para ser uma fonte inesgotável de poder, de presença, de glória. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui, aqueles que estão nos assistindo, para te dizer: olha, eu estou disponível, mas você precisa ter sede, você precisa ter fome dEle, você precisa se indignar com o modelo de vida que você tem levado, porque senão Ele não vai habitar em você. Você precisa se indignar com o pecado, porque senão Ele não vai habitar em você. Você precisa romper com os laços mundanos, porque senão Ele não vai habitar em você. Quem tem sede e fome dEle, clama pela presença dEle. E se essa palavra entrou no seu coração, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, foi o Senhor que nos deu essa palavra. Nós cremos, meu Deus, o Teu profundo amor. E agora, meu Deus, eu estou aqui com os meus irmãos, meu Deus, de coração aberto, para que nós não sejamos mais insensíveis à Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra, destrua, Pai, toda casta,
ritualística que nos impede de sentir. Porque nós queremos, aonde o Senhor estiver, ser cheios da Tua presença. Nós queremos carregar a Tua glória para onde nós formos. Nós queremos ser vistos como homens e mulheres de Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, nós rejeitamos essa vida mesquinha que nos afasta do Senhor. E por isso, meu Deus, eu libero essa palavra sobre a Tua igreja agora. Meu Deus, onde estiver um coração sedento, meu Deus, que tenha sede da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, enche agora. Senhor, aquelas pessoas que já esqueceram os seus ministérios, meu Deus, em nome de Jesus, enche com uma tormenta de água o coração desse meu irmão e dessa irmã. Meu Deus, para que ele seja cheio do Senhor. Espírito Santo, o Senhor está disponível para cada um de nós, e nós cremos nessa palavra. Por isso nós te pedimos, venha, porque nós temos sede do Senhor. Nós estamos com fome da Tua presença. Senhor, nós não queremos passar por um culto sem te sentir. Meu Deus, nós estamos, Senhor, sem paciência nenhuma de entrar num culto como esse e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Senhor, nós não queremos mais vir orar e ver a nossa família desse jeito, Senhor. Meu Deus, nós te clamamos como alguém que tem fome, Senhor, como alguém, meu Deus, que te deseja. Abra os nossos olhos para que nós vejamos o Senhor, em nome de Jesus, aonde o Senhor estiver. Em nome de Jesus, meu Deus, o coração sedento, que ele seja tomado pelo Senhor, que ele seja tomado pela Tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você nunca sentiu a presença do Senhor, porque você não entregou o seu coração para Ele. Se você não entregar o seu coração para Ele, você nunca vai sentir. Se o seu coração não estiver com Cristo, Ele nunca vai sentir. Você nunca vai sentir a presença de Deus. É impossível. Ele só faz morada em quem entrega o coração para Ele. Ele só chama de filho em quem se entrega para Ele, em quem declara para Ele que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o profeta, Ele é o Filho de Deus. É só assim que Ele derrama o Espírito dEle. E talvez você tenha vindo em vários cultos e não sentido a presença dEle. Talvez você tenha pedido, sabe, Senhor, salva a minha casa, salva o meu casamento, salva o meu relacionamento, mas o seu coração ainda não é dele. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, se você não entregar, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Feche os seus olhos de novo, em nome de Jesus. Espírito Santo, cada um, visita, Senhor, cada coração nessa noite. Meu Deus, e aquele coração que ainda não é teu, fala para ele, brada para ele, Senhor, uma palavra de misericórdia. Ei, se você tem sede, venha. E em nome de Jesus, dá coragem para ele levantar de onde ele estiver, para que nós possamos orar por ele.